Pessoal, vamos começar aqui, fazendo os testes para ver se vocês estão me ouvindo bem. Esperar começar, mesmo o pessoal começar a cantar. Ver se alguém me responde, se está ouvindo direitinho, como é que tá, para a gente começar aqui os nossos debates. Hoje a gente vai falar sobre Zizek, vai falar um pouco sobre ideologia, que é um tema já bastante debatido, mas que sempre tem novas aberturas, novas versões para a gente discutir. E aí eu quero que vocês vão me dizendo aí como é que está o áudio, se vocês estão me escutando bem, se está tudo certo. Compartilhem o vídeo, compartilhem as perguntas, as dúvidas que vocês têm. Falar hoje, logo depois da professora Rita Veloso, que falou ontem, falou sobre espaço urbano, falou sobre as relações humanas dentro desse espaço, a partir de uma praxis. Foi muito legal a fala dela, é uma responsabilidade enorme começar a falar logo depois dela, né? Mas a gente vai tentar aqui, né? Até já me preparei aqui, trouxe meu vinho, trouxe minha água, trouxe minhas anotações, mas tudo que eu for comentando e for gerando questionamentos, dúvidas, e aí vocês vão mandando para mim as perguntas, que eu vou tentar ser o mais interativa possível. Eu vou lendo aqui, falando. O Damião está falando que o áudio está ótimo, então outras pessoas vão dando feedback aí, como é que estão as informações. Por favor, compartilhem aí nas redes de vocês, no Facebook, nas páginas de vocês, para que chegue até outras pessoas, tá certo? Então, a professora Rita falou ontem, amanhã tem o Henrique, professor da UES, falando também. Depois tem a Dilbene, a querida Dilbene, minha colega amada, querida, falar sobre filosofia africana, um papo super importante hoje em dia. Não que os outros não sejam óbvios, mas é porque a gente tem uma carência de leitura, de discussões nesse tema, então ela tem muita coisa a acrescentar, que foi a pesquisa de mestrado e doutorado dela. E terminando a semana, Daniel Omar, né? Que também fantástico, a gente não tem nem tanta coisa assim para acrescentar, só sentar e escutar com bastante atenção que ele vai passar aí para a gente. Então é isso, né? Vou falar um pouco de mim para vocês que não me conhecem saber quem eu sou, né? Eu sou a professora Débora Fofano, sou professora de filosofia na rede básica de ensino, dou aula para o ensino médio, atualmente eu estou de licença para estudo, porque eu faço doutorado, né? E aí dou aula também para criança, para adolescente, mas assim é o meu público, né? E dando aula para tanto na escola pública quanto na particular, eu fui percebendo essa necessidade de compreender um pouco melhor sobre o que é violência, sobre esses espaços que a vida cotidiana faz a gente reproduzir na escola, às vezes um ensino que não é o melhor possível. A gente vai saber quando há determinadas ideologias que são dominantes e reproduzindo isso na escola, né? Então, eu comecei a ler cada vez mais Zizek. Eu comprei uma das últimas obras dele, última obra não, é de 2009, né? Que trata exatamente sobre violência, e lendo sobre violência, acabei tendo que estudar mais ideologia. Então, foi bacana esse encontro para mim, e tive a oportunidade de encontrar o professor Idomar Resch, que é meu orientador. Então, com isso, eu estou aí pesquisando sobre ideologia a partir das chaves de leitura que o Zizek propõe, certo? E a minha atuação no ensino médio e na educação básica é sempre em defesa da filosofia, e até que aqui uma blusinha do encontro que a gente realiza aqui no Ceará, o Encontro Cearense de Professores de Filosofia, que é um evento super bacana, que reúne e fortalece a galera em torno do ensino, que é tudo que a gente precisa nesses momentos de ataque à educação e tudo mais, né? Mas hoje não é esse o nosso foco, né? Vou falar sobre Zizek, que é um cara que é muito controverso, que muita gente critica, e eu também tenho as minhas críticas, obviamente, mas eu acho que ele tem umas coisas a partir de um ponto de vista diferente, que é interessante para abordar principalmente assuntos que já são tão amplamente difundidos como o próprio tema ideologia, né? Então, como é que eu encontrei Zizek, né? Como é que isso aconteceu?
Eu fiz mestrado, fiz graduação na UES, mestrado na UES, e aí, quando fiz uma cadeira com o professor João Emiliano sobre a Agamben, que foi muito, muito, muito boa, da mesma coleção que os livros que a Agamben estava lançando, essa coleção Estádio de Sítio, o Zizek lançou Bem-vindo ao Deserto do Real. E aí, 2008, 2009, não me lembro, eu comecei a ler Zizek. E eu fiquei, assim, bastante intrigada e sem entender nada, como a maioria das pessoas que acontece quando começam a ler Zizek, fazem uma crítica de tipo, esse homem é louco, ele não fala nada com nada, as coisas são muito incipientes, parece que eu não sei muito bem onde ele quer chegar e tal. E aí eu fui cada vez insistindo mais, porque aquela leitura me deixava bastante intrigada. Quando eu estava dando aula na UES, tive a oportunidade de debater sobre isso em alguns eventos, com outros colegas que também estavam começando a ler Zizek, e como é que é? Cheguei agora a partir da sua postagem no grupo da Rede Altisseriana. Ah, legal, muito bom. Falar de Altisser um pouquinho, né? E outras pessoas que estão comentando aqui, a galera de Minas Gerais, pessoal que está entrando aqui no vídeo agora, muito bom. Então, o Zizek é um cara que ele trabalha com uma diversidade de autores. É tanta referência que ele faz o tempo todo que a gente tem, assim, às vezes, dificuldade de, na leitura, dar conta de tanta coisa. Porque o cara não para, né? Ele está publicando sempre. Toda semana a gente pode acompanhar textos dele. Inclusive, ele lançou, umas semanas atrás, um texto sobre coronavírus, sobre essa crise mundial, fazendo alguns comentários bastante interessantes, alguns dos quais eu, inclusive, discordo. Vocês podem acessar lá no blog da Boitempo. É um canal interessante para conhecer as publicações do Zizek, porque ele tem muita coisa, ele tem filmes, ele produz muito, assim, conteúdo de rede, então a gente encontra muita coisa dele no YouTube. Então, para quem está aí e não é só um leitor da filosofia, que não é uma pessoa só que transita na filosofia sistematicamente, a gente sabe que nem sempre é tão fácil entender, então fica a dica de assistir os vídeos dele no blog. Ele tem blogs, tem no YouTube, tem várias coisas, tá? E aí a gente pode entender um pouco dessa diversidade de pensamento dele. Então, meu primeiro contato, como eu falei, foi com essa obra Bem-vindo ao Deserto do Real, que já traz algumas das reflexões sobre ideologia, inclusive o pós-fácil é do Safatla, que é um professor da USP aqui, que é correspondente do Zizek no Brasil, e ele mantém esse contato, acho que de alguma forma direto, e tem o pós-fácil desse livro. Mas o Safatli, ele sempre faz discussões interessantes também, a partir do que o Zizek tensiona, né? E aí, convém a gente salientar aqui a questão do próprio método do Zizek. Muita gente que eu encontro fala assim, eu tenho dificuldade de ler Zizek, porque parece que ele fala de muita coisa e que ele fala de milhares de referências e nenhuma deles faz sentido, e que ele, quando está escrevendo um texto, ele por um determinado caminho, dá uma volta muito grande, conta piada, conta história, e aí parece que isso não é filosófico e tal, mas, na verdade, isso faz parte do método dele, faz parte da forma com que ele propõe a filosofia, que é de deslocar o nosso olhar para outra perspectiva, para outras relações, tensionar a gente, de alguma forma, sair de uma zona de conforto, sentir um pouco afligido por essa diversidade, por essa multiplicidade. No entanto, ele não é um cara multiculturalista, que pretende falar dos vários discursos e apoiar posições distintas. Não é exatamente isso. Ele vai, claro, como diz assim a filosofia mais deleuziana, dar uma rabada na galera, pegar o que interessa em cada autor e trabalhar de acordo com o que ele está propondo naquele momento. E contar histórias e desviar o nosso olhar daquilo que seria uma sistemática natural dos assuntos, né? Então, é exatamente essa ideia de procurar conduzir a gente para aquilo que não é óbvio. E ele geralmente faz essa volta mesmo, e não volta, e tem muita gente que tem dificuldade de lidar com esse tipo de leitura. Não critica, realmente, às vezes é um pé no saco, e o Zizek também trabalha com colagem, né? Então, muitos textos que a gente imagina que são inéditos, são textos que são outros textos já lançados, que ele lança
uma nova luz, um novo olhar, mas que é basicamente a mesma coisa. Tem uma galera entrando aqui, a Ediane, maravilhosa, falando, Larissa, Rafael, um monte de gente aqui comentando, bacana. Valeu aí, galera, por estarem assistindo. E aí a gente já falou que tem vídeo, que tem correspondentes aqui no Brasil, que se a gente quiser ter acesso ao Zizek, tem muito conteúdo, tem muita coisa, lógico, em PDF, tem mais duas coisas que eu queria falar para quando a gente vai ler Zizek, né? Realmente, ele tem uma quantidade infinita de livros que se a gente pegar determinadas obras, a gente vai ler e vai perceber que são coisas meio soltas e que estão fazendo sentido, por exemplo, dentro daquela obra que ele está falando, né? Mas ele tem duas obras filosóficas que são de conteúdo, vamos dizer assim, do seu núcleo duro de pensamento, que é a obra Visão e Paralaxe e Menos que Nada. Essas duas obras vão nortear o pensamento filosófico do Zizek, vão mostrar o modelo pelo qual ele segue o seu pensamento, que é, óbvio, influenciado de maneira contundente pelo Lacan. Mas não é só Lacan, porque é óbvio que ele recorre à análise marxista, a Marx, né? Não só o marxismo, mas a Marx, principalmente, até porque ele é um autor de esquerda, a principal tendência da filosofia dele é filosofia política, é a análise de conjuntura econômica, política, no contemporâneo, então ele vai juntando essa questão do marxismo com a psicanálise, o que não é em si uma novidade, porque a gente sabe que a Escola de Frankfurt também já fez isso. Mas ele faz isso hoje em dia, né? Ele está falando aqui do que está acontecendo no nosso mundo, na nossa realidade presente. Então, isso quer dizer que tem um diferencial nesse sentido, né? Ele é influenciado pelo seu grande mestre, que foi o Alain Badiou, e com isso ele vai discutir também com o Hegel, que tem a influência da... Tem aqui outras pessoas falando, muito bom, sou professora da UFA, veio discutindo o texto do Zizek sobre o coronavírus na semana passada. A gente também discutiu, esse texto é interessante. E outras pessoas gostando de ouvir falar aí sobre o Zizek. Mandem perguntas, tá, pessoal? Se eu souber responder, beleza. Se eu não souber, eu tomo aqui um gole de vinho para pensar melhor. Deixei aqui bem pouquinho preparado para a gente discutir aí durante o tempo. Tomem um vinho aí também para dar tudo certo, para a gente relaxar aqui, porque beber água também, né? Coisa bíblica, bebe vinho, bebe água, para a gente passar aí esse tempinho junto. E aí, é basicamente isso, duas obras principais de conceitos filosóficos. Óbvio que tem vários conceitos em várias outras obras, mas é porque o Zizek tem influências múltiplas, né? Badiou, Hegel, com isso, Zizek é fielmente hegeliano do que ele entende de Hegel, óbvio, e uma influência de Heidegger por um determinado período. E aí ele, hoje em dia, está mais na filosofia política, mas nunca abre mão de uma discussão ontológica, né? E aí, outra grande influência é a Escola de Frankfurt, né? Tanto como Benjamin, Adorno, e hoje em dia travando uma sempre discussão muito atual com a Agamben. Então, assim, é uma constelação de pessoas que estão ao redor, que o Zizek está sempre debatendo, sempre pensando os conceitos desses autores, para que eles possam fazer parte dessa rede que ele vai formando de interlocução, e com isso exatamente colocando a paralaxe, né? A paralaxe é isso, esse desvio no nosso olhar, essa capacidade, vamos dizer assim, de ampliar o movimento o movimento da dialética em torno de, inclusive, questões de física quântica, né? Já que paralaxe é um conceito da física quântica. No Visão e Paralaxe, óbvio que ele vai discutir sobre isso, mas é interessante falar disso como um método de condução do pensamento dele, porque ajuda a entender por que o Zizek fala de tanta coisa ao mesmo tempo e por que tanta gente tem dificuldade de compreender e achar que ele é um cara confuso, porque ele não segue, vamos dizer, um pensamento sistemático, né? É confuso para mim, que já leio há bastante tempo, mas é interessante porque ele força o nosso olhar de outra maneira, ele desvia o nosso olhar, ele insere o olho no próprio olhar, né? Ele desvia o olhar da gente para aquilo que é o menos óbvio. Beleza, gente. Então, vamos falar aqui um pouco mais objetivamente, né, sobre ideologia.
já que falamos sobre as influências, críticas que são possíveis ao Zizek quanto a esse desenvolvimento de método e tudo mais, né? Com relação à ideologia, falar aqui de algumas referências, né? O primeiro texto que o Zizek fala sobre ideologia é esse aqui. Eu não tenho livro, gente, é só uma xerox. Eles não sabem o que fazem, os sublimes objetos da ideologia, certo? Esse texto aqui é uma continuação de um texto dele que se chama Hegel, o mais sublime dos histéricos. E aí, nesse texto aqui, eles não sabem o que fazem, os sublimes objetos da ideologia, é um texto de 1990, se eu não me engano, se alguém souber aí me tentando acompanhar aqui as informações, as coisas que vocês estão postando aqui, né? Mas esse texto é de 1990, então é um texto... Ufa, apertei alguma coisa aqui que nem eu sei o que é. Não dá certo isso não. Vou mexer mais aqui não. Não, ficar nessa parte. Não. Sim, o que a gente estava falando aqui? Os sublimes objetos da ideologia, né? Esse texto é um texto do Zizek que é mais antigo, então ele segue um pouco mais sistemático, ele não tinha ainda tido essa prática tão atual de realmente tratar os assuntos da frente para trás das voltas que ele dá em mil coisas quando vai expor, então é um texto um pouco mais sistemático, é um texto muito interessante para entender o que é a ideologia a partir das categorias do Lacan, né? E ele já faz aqui referência a uma frase de Jesus, eles não sabem o que fazem, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? A frase que Jesus disse na cruz, mas que o Marx retoma quando Marx diz Sie wissen das nicht, aber sie tun es, quer dizer, disso eles não sabem, mas o fazem, fazendo uma referência direta ao problema da ideologia, que o Marx não chamou esse problema de ideologia, né? Mas ele trata isso quando vai falar de fetiche da mercadoria, de fetichismo da mercadoria. Então, eles não sabem o que fazem, sublimes objetos da ideologia é uma primeira referência. A segunda referência, que é exatamente o que a gente vai tratar hoje, é esse livrinho aqui, Mapa da Ideologia, certo? O Mapa da Ideologia é um texto, é tudo ao contrário, é um texto organizado, é um livro organizado pelo Zizek, que tem vários outros autores, certo? Zizek, Adorno, Lacan, Althusser, Terry Eagleton, Richard Hort, Bourdieu, Jameson, vários caras da filosofia, e no final tem um texto do próprio Zizek, que é Como Marx Inventou um Sintoma, que é uma das problemáticas também da ideologia, que a gente vai falar aqui hoje rapidamente, mas que ele introduz, e a gente vai trabalhar exatamente aqui na introdução desse livro. Então, a nossa referência aqui hoje é a introdução do Mapa da Ideologia, que é feita pelo Zizek. Tem gente aqui mandando oi. Oi, Damião. Que bom que você está aí. Então, essas duas referências. Sublimes Objetos da Ideologia e Mapa da Ideologia. Então, a gente sabe que... gente, mais uma coisa. Eu vou tentar ser mais objetiva a partir de agora, que eu acho que quem tinha que entrar aqui já entrou. E vou terminar um pouquinho antes para ver se vocês querem mandar alguma pergunta e dá tempo de eu responder. Mesmo que a gente não responda tudo assim na mesma hora, a gente depois vai respondendo, tá certo? Primeiro, como é que a gente vai abordar a ideologia a partir de uma matriz diferente? A partir de um pensamento mais interessante, menos desgastado, uma vez que a ideologia já é um tema tão batido. Então, existem muitas leituras recorrentes sobre esse tema, e ele traz uma aqui na página 9. Eu vou ler algumas citações e vou explicando, tá certo? Página 9 aqui do Mapa da Ideologia. Esse aqui já é um conceito desgastado, ele está retomando exatamente para a partir daqui poder falar. A ideologia pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa que desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de crenças voltadas para a ação. Desde o meio essencial, que indivíduos vivenciam suas relações com a estrutura social, até ideias falsas que legitimam um poder político dominante. Então, quer dizer, a ideologia é entendida como aquele conjunto de ideias
que vai, de certa maneira, dominar as consciências, fazendo com que essas ideias sejam mais fortes do que a realidade material, né? Então, vamos lá. Parece surgir exatamente quando tentamos evitá-la e deixa de aparecer onde claramente se esperaria que existisse. Então, a gente não tem uma obviedade muito assim linear do que é ideologia, mas a gente sabe que ela existe e a gente, assim, historicamente usa alguns conceitos para defini-la, né? E aí, o que acontece? Esse conceito, ele não é suficiente diante de diversos antagonismos que a gente tem na sociedade. Quem trata muito desses problemas de antagonismo é o próprio Badiou e o próprio Laclau, que também é uma outra referência grande que o Zizek tem. E esses antagonismos, tanto em nível lógico, se manifestam também em nível social. Então, os antagonismos sociais, dentre eles, o mais clássico, que é a luta de classes, ele nos, vamos dizer assim, coloca o problema da ideologia de uma forma invisível, porque a gente fica tão ligado nos antagonismos e na multiplicidade das circunstâncias, das lutas que existem no nosso dia a dia, dentre elas a luta de classes e tal, que a gente não consegue ver muito claramente o que é a ideologia. A gente fica confuso por causa dos antagonismos. E aí ele diz que essa discussão ela é obviamente importante, mas ela não vai chegar a nenhuma conclusão. Então, o que a gente tem de mais importante nisso? É tomar esses antagonismos como um próprio efeito da ideologia e trabalhar esses antagonismos de acordo com as circunstâncias e isso não tem uma relação direta só com a realidade social, mas com a própria cerne ideológico que conduz a ideologia. Porque é isso que a gente vai tentar esclarecer aqui, que a ideologia ela se operacionaliza a partir da interpelação subjetiva, a partir da mobilização da nossa subjetividade, dos nossos desejos, dos nossos quereres. Então, ela assume uma sofisticação que acaba contundindo a nossa vida de uma forma muito mais potente do que a gente pode imaginar. Então, às vezes, ele é um caminho, né? O caminho que ele escolhe seguir, não é um caminho único, né? O texto do Zizek fala sobre o coronavírus, está no blog da Boitempo, e tem alguma outra tradução que agora não vou me recordar o nome, tá? Gostaria de entender mais sobre Sardono, talvez não seja o momento, mas um próximo encontro, se possível. Sim, parece que vai ter outro colega que vai falar sobre Adorno na semana que vem, tá certo? E aí, ele dá um caminho. Eles falam assim, olha, diante dessa miscelânea de coisas que tem sobre ideologia, eu vou escolher um caminho. E aí ele fala aqui, é necessário uma transposição histórico-dialética hegeliana do problema para a sua própria solução. Em vez de avaliar diretamente a adequação ou a veracidade das diferentes noções de ideologia, deve-se interpretar essa própria multiplicidade de determinações da ideologia como um indicador de diferentes situações históricas concretas. Quer dizer, se a ideologia tem uma multiplicidade de pensamento, é porque a realidade tem multiplicidade de antagonismos que exatamente fazem com que ela pareça tão diversa. Isso é o próprio indicador de que a ideologia ela é extremamente complexa. Isso é óbvio, né? Lógico que ela é complexa, né? E, então, a gente deve tomar o problema como a própria solução, como o próprio caminho. Já que tem uma diversidade, vamos tomar essa diversidade como um indício do próprio problema do que é a ideologia, né? E aí não interessa avaliar qual ideologia é a verdade, qual que é a noção mais correta, fazer uma historicização, nada disso, uma historicização no sentido de recuperar historicamente, né? A gente tem que observar as histórias concretas da ideologia. Então, ele continua aqui. Deve-se considerar aquilo que Althusser, em sua fase autocrítica, referiu-se como caráter tópico do pensamento, a maneira como um pensamento se inscreve em seu objeto, a maneira como a própria moldura é a parte do conteúdo enquadrado. Isso é muito interessante, porque quando a gente escolhe uma matriz sobre a qual trabalhar, essa tópica sobre a qual trabalhar, essa moldura que a gente escolhe, a moldura que a gente escolhe para o nosso pensamento, já é uma forma de conduzir o problema.
Então, essa moldura, ela também se insere na própria forma de pensar, né? Porque não existe neutralidade possível em se falar de qualquer coisa, em qualquer postura filosófica ou qualquer coisa assim. Então, o Zizek está falando aqui, a postura que eu quero fazer é uma condição hegeliana dialética dessa questão. Que mais? Entre ideologia pensada por Zizek e Marx. Pronto, Larissa. A gente vai falar já já sobre isso. Só apontando já o seguinte, o Zizek, ele toma a ideia de fetichismo da mercadoria como a mais relevante para a gente compreender o que é a ideologia. Claro que na ideologia alemã do Marx, ele vai desenvolver pensamento sobre isso, mas aqui o que interessa para o Zizek é o fetichismo da mercadoria, porque ela cria um inconsciente da forma mercadoria. A gente vai falar disso aqui já já, tá bom? É que eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Aí, gente, já que ele dá esse caminho, cabe enumerar aqui qual é esse caminho. Por isso que a minha fala assim, dialética entre Marx, Althusser e Lacan. Porque aí ele fala aqui, ó, 3 eixos, a multiplicidade de ideias associadas como ideologias. Existem 3 eixos, certo? Primeiro, a ideologia como complexo de ideias, teorias, convicções, crenças, métodos de argumentação. Segundo eixo, a ideologia em seu aspecto externo, ou seja, a materialidade da ideologia, os aparelhos ideológicos. Terceiro, o campo mais fugidio da ideologia, a ideologia espontânea, que atua no próprio cerne da realidade social, o que é altamente questionável se chamar de ideologia, ser apropriado para designar esse campo. Exemplar é o fato de que Marx nunca usou o termo ideologia a propósito do fetiche da mercadoria. Então, olha só, articular essas 3 formas de pensar. A ideologia em si, como essa forma de pensar as teorias, as convicções, as crenças, a ideologia em si. O segundo momento, a ideologia para si, que é a sua externalização. E um terceiro momento, que é esse campo mais fugidio, esse campo mais, vamos dizer assim, incipiente, que a gente tem até dificuldade de chamar de ideológico, porque seria o cerne pré-ideológico da ideologia, onde ela atua de forma mais contundente, mais fundamental, certo? Que para ele está baseado na teoria lacaniana, né? Não só com Lacan, também a gente vai já falar isso. Terry Eagleton, muito bom, Terry Eagleton, inclusive tem um texto do Terry Eagleton aqui, né, Glauber, nesse livro também, tem um texto do Terry Eagleton, e eu tenho lido bastante Terry Eagleton, porque é muito bom. Fetichismo para Marx e ideologia para Zizek, é mais ou menos por aí, Henrique, né, é isso que a gente está tentando esclarecer. E aí, o que ele propõe, então, com isso? Grosso modo, enquadra-se numa tríade hegeliana. Em si, para si e em si, para si. Grosso modo, né? Porque senão o hegeliano me mata aqui. Essa reconstrução lógico-narrativa da noção de ideologia irá centrar-se na ocorrência reiterada da já mencionada inversão da não-ideologia em ideologia. Isto é, da súbita conscientização de que o próprio gesto de sair da ideologia puxa-nos de volta para ela. Gente, isso é muito bom, porque, olha, tem gente que se acha na capacidade, assim, infinitamente perspicaz de apontar a ideologia e dizer aquilo é ideológico, como se ela estivesse autorizada a estar fora da ideologia para poder determinar o que é ideologia. É nesse momento que ela está mais tocada pela ideologia, né? Nesse momento que ela está mais dentro da ideologia do que nunca. E aí eu estou só tentando acompanhar o que vocês estão falando. Então, sair da ideologia na verdade, estar mais do que nunca dentro dela. Não é possível, né? Então, vamos para esse primeiro momento da ideologia em si. Deixa eu acompanhar aqui o tempo, 29 minutos, eu tenho mais 10 minutos aqui, gente. Mais 10 minutinhos, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, que tem de vez em quando eu ouço um barulho aqui de que alguém falou alguma coisa. Mas é porque vai aparecendo aqui do lado, eu acho que não aparece tudo, não sei como é que é. Enfim, ideologia em si. O que seria essa ideologia em si?
é essa que o Zizek entende que vai desde essa perspectiva que Marx tão bem instigou, né, ao pensar disso eles não sabem, mas o fazem, né, ao pensar o fetiche da mercadoria e com isso apontar o sintoma psicanalítico burguês, o sintoma, né, que a burguesia nunca superou, isso segundo Lacan, e disse que Marx apontou isso muito bem, a burguesia nunca superou o fim da escravidão, né? Então ela fica aí enlouquecida, né? Ela fica aí altamente recalcada porque ela não consegue superar. Então qual é o sintoma? É o consumo frenético, é transformar tudo em mercadoria, é reificação, é tudo que acontece, né? E o Zizek vai trabalhar muito bem com essas categorias. Mas essa ideologia em si, ela acaba dominando, ela acaba se consolidando, se cristalizando como essa falsa consciência, e a gente acredita que é possível criticá-la. Então, a escola de Frankfurt faz isso muito bem, inclusive Habermas, posteriormente, com a análise de discurso e tudo bem, consegue apontar as ideologias presentes nas mas assim, gente, eu não posso deixar de falar de um cara assim que eu acho que precedeu tudo isso quando fala de ideologia em si, que é o Spinoza. Spinoza e Rousseau, para mim, são dois filósofos assim que a gente nunca deve abrir mão deles, que eles estão sempre ali para dizer o que é importante, é impressionante. Então, assim, longe de mim querer fazer uma história aqui da mas quando terminar, voltarei para ver o vídeo do começo. Pessoal, nos trazendo para a reflexão superatual sobre ideologia. Ótimo. Spinoza, certo? Spinoza tem aqui uma frase, uma citação que é tão legal, gente, que ele já fala lá na época dele sobre o que é essa ideologia em si. Então, eu queria passá-la aqui para vocês. Os espinosistas que estiverem por aí, até se puder me relembrar em qual texto é, porque eu anotei aqui o ano da obra, esse negócio de autor dá até o inferno, a gente não sabe. Mas eu acho que foi no TTP. Olha só que lindo que o Spinoza fala. Julgam os filósofos assim agir divinamente e elevar-se ao pedestal da sabedoria, prodigalizando toda espécie de louvores a uma natureza humana que em parte alguma existe. Concebem os homens, efetivamente, não tais como são, mas como eles próprios gostariam que fossem. Daí, por consequência, que quase todos, em vez de uma ética, hajam escrito uma sátira e não tenham sobre política vistas que possam ser postas em prática, devendo a política, tal como concebem, ser tomada como quimera, ou como respeitando ao domínio da utopia, ou da idade de ouro, isto é, de um tempo em que nenhuma instituição era necessária. Olha que maravilha, o Spinoza falando assim, olha galera, vocês estão aí criando utopia, criando quimera, criando coisa em que acreditar que não tem fundamento nenhum na materialidade, na realidade, na compreensão racional das coisas. É maravilhoso, Spinoza é incrível. Então, eu gosto de retomar isso para a gente ver como é que essa reflexão sobre a ideologia em si já é claro em toda a filosofia. Se a gente for procurar assim, outros filósofos, a gente vai achar também. Mas eu procuro no Spinoza, que eu gosto, né? Então, voltando aqui para o Zizek, qualquer ideologia criada seria para disputar, para ascender, subjugar o outro, que seja a ideologia dominante, como vemos na política brasileira hoje. Não, é exatamente isso que a ideologia em si faz, Rogério. A ideologia ela é sempre um exercício de poder, sempre uma forma de legitimação do poder para alguns, né? Aproximação com as formações discursivas, ideológicas em Peugeot, eu não sei francês, gente. Quando você fala de não sair da ideologia, eu lembrei desse texto. Sim, ele cita, e inclusive tem aqui nesse mapa da ideologia, tem um texto do Michel Peugeot, não sei francês. Então, gente, o que vai acontecer? A crítica à ideologia, tão bem feita também sobre a escola de Frankfurt, cai nessa ideologia em si, que é uma definição importante para a gente entender a crítica do que é ideologia. E aí, gostaria de citar também aqui o Guia Pervertido da Ideologia, que é um filme do Zizek, que ele vai falar sobre como é que a ideologia atua. E aí, esse filme é ótimo. Tem outros filmes do Zizek também, mas o Guia Pervertido da Ideologia, já que a gente está aí nessa quarentena maravilhosa, a gente pode pegar esse filme para assistir um dia, né?
ele pega vários filmes e usa eles para explicar o que é ideologia. E aí ele pega um filme dos anos 80, um filme bem B, bem ruim, gente, que é The Living. Talvez algum de vocês já tenha visto, porque era bem assim, anos 80. E aí conta a história de um cara, John Nada, que ele compra uma caixa com óculos. E aí ele coloca esses óculos para ver o que acontece. E aí é um óculos que tira a ideologia. É um óculos que faz com que a gente não veja a ideologia como ela atua, como se a gente fosse possível ver o mundo do ponto de vista neutro, que não fosse ideológico. E aí ele começa a observar as coisas e a ver como as coisas realmente são. Então ele olha assim para o outdoor e, em vez de ter a propaganda, tem lá, reproduzam. Aí ele olha para outro outdoor, tem lá, compre. Óbvio, né? Consuma e tudo mais. E aí ele quer dar esse óculos desideologizador para o amigo dele. Ele fala, cara, bota esse óculos aqui que você vai ver um mundo como ele é. E o amigo dele não quer botar por nada no mundo, por nada, porque o cara não admite a possibilidade de sair da ideologia, de... É igual, assim, você quer sair da Matrix? Toma a pílula, né? Não quero tomar essa pílula, não quero. E aí o Zizek vai usar esse filme para tensionar essa realidade que as pessoas estão tão imersas nessas ideologias dominantes que elas não querem sair disso, porque elas estão afundadas e não vão conseguir fazer nenhum movimento que faça com que ela saia dessas ideias dominantes. Tem um outro texto, Ecologia, texto não, vídeo, Ecologia, o ópio do povo, que é a mesma coisa. Ele vai pegar esse discurso sobre sustentabilidade e desconstruir do ponto de vista que, assim, o que adianta a gente ser sustentável, ecológico, guardar o nosso lixo, reciclar a nossa parte, se o que acontece nas grandes indústrias, no modelo do capitalismo tardio, é a produção, é a mercadoria, é o consumo, e a gente vai continuar aqui reciclando lixo como se a produção de material é infinitamente superior a isso, a quantidade de poluição que as grandes indústrias fazem, não tem como comparar. Então, isso, na verdade, é uma grande balela, né? E aí, fazendo aqui relação com a gente, né, com a nossa realidade brasileira e tal, Delivery, muito doido, mas muito bom. O filme é muito... Porque Lucas, no final, vira um negócio de alienígena, né? Pelo amor de Deus, é uma tristeza. Mas, enfim, assista, a gente está de quarentena, né? É a vida. Brasil, Rita Von Hunt, gente. A drag queen mais bombástica que a gente está vendo aí, tensionando várias formas de pensamento. Ela é de esquerda, marxista. Eu estava ouvindo um podcast que ela participa esses dias e ela falando exatamente sobre essa onda de veganismo, essa onda de sustentabilidade, como é que isso, na verdade, é só uma atitude liberal, uma atitude... Olha, gente, desculpa, eu sei que tem muita gente que é sério com relação ao veganismo, que trata isso como uma forma de vida e tal, mas há um discurso liberal no sentido privado de que eu vou fazer a minha parte. Gente, isso é balela, isso não desconstrói a realidade. E a Rita fala isso muito bem quando ela está contando sobre a história das drags, como é que o movimento drag e tal. E ela é de esquerda, ela é marxista, ela é maravilhosa, vale a pena. Rita Von Hunt, quem não conhece, né? Brasileira, professora, universitária e tal. Nome do vídeo de Ecologia, o ópio do povo. E óbvio, Cazuza, né? Como é que a gente não vai esquecer do Cazuza gritando ideologia, eu quero uma para viver. Então, essa ideia de que a gente precisa ser motivado por alguma ideia que nos norteie, que nos faça entender a realidade e tudo mais, é muito doido isso, né, gente? E é muito interessante como essa é o tipo de ideologia mais recorrente, mais óbvio, mas ainda assim tão poderoso, né? Então, a ideologia em si. Passei aqui rapidão, agora eu vou para a ideologia para si, que é onde a gente encontra as reflexões do Althusser, dos aparelhos ideológicos de Estado. Mas é interessante que pensar na materialização da ideologia é pensar também em dispositivos, pensar em agenciamentos, em tecnologias, pensar em rituais, em disciplinas, em mecanismos, tudo que materialmente a gente sabe. O nome da drag é Rita Von Hunt, certo? Depois eu escrevo
aqui nos comentários, coloco aqui o link dela, e do podcast também, tá? O que acontece? Ideologia para si, né? Esse segundo movimento. Mas não só o conceito de aparelho para Outset, agenciamento, disciplinas, rituais, dispositivos. E aí vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Quando fala de disciplina, dispositivo, agenciamento, claro que a gente está falando de Foucault, de Agamben, gente. Tem Agamben que é maravilhoso, que é o contemporâneo. E lá tem um texto, o livro, o que é o contemporâneo, aí tem um texto, o que é o dispositivo, é a coisa mais linda, gente. Que ele vai falar como é que os dispositivos, eles agem materialmente dessubjetivando, esvaziando a nossa subjetividade, criando novas subjetividades, criando novas interações sociais que são... Claro, o Agamben não fala isso, Foucault também não. São ideológica, mas eu estou falando, Zizek fala também, né? Que esses tipos de comportamento tão contemporâneo, ele é altamente material. E a ideologia material age através disso, desses dispositivos, dessas novas tecnologias que tiram a nossa subjetividade através da interpelação. Então, eu pego aqui meu celular, crio aqui o meu perfil no Instagram, e a partir disso eu crio uma nova Débora, que é essa voltada para as redes sociais e que tem novas relações e que tem alegrias diferentes. Eu, obviamente, né? A gente sabe disso. Falar nisso, gente, me segue, Débora Fofano, né? Pra gente dessubjetivar todo mundo junto. Então, essa interpelação da nossa subjetividade, ela é feita num núcleo que é um cerne ideológico, que atua através desses dispositivos, dos aparelhos, da forma como a gente educa as crianças, como no aparelho escolar, que, segundo o Althusser, é o aparelho mais ideológico que existe. Hoje em dia, a gente pode dizer que não é mais a escola, mas sim a própria economia, né? O Zizek afirma isso em outro, mas ele vai falar que a economia é o aparelho ideológico por excelência, nós somos totalmente determinados economicamente, e mais ainda dentro dessa estrutura do neoliberalismo, né? Então, vale a pena que, quando fala de ideologia para si, desse movimento da materialidade... Opa, Rafael, desculpa aí qual foi que você disse, é porque eu tenho aqui Rita Forrande. Eu não consigo acompanhar tudo, gente. Não foi ignorado, não, cara. Depois eu juro que eu te respondo. Foucault articula esse pensamento sobre disciplinas, óbvio, né? Sobre dispositivos também. Agamben, e o Agamben recupera isso muito bem nesse texto, que é o dispositivo, porque ele vai lá em Hegel falar sobre a religião positiva, né? E a positivação como uma coisa extremamente dominadora. Claro que a gente pode falar de Deleuze também, quando fala desses agenciamentos, e não podemos esquecer do Pascal. O Pascal, que fala dos rituais, né? O Pascal que fala, se você não crê, se você não consegue ainda acreditar, materializa essa crença através do ajoelhar e rezar. Quando você ajoelha e reza, você vai alcançar a crença, porque você só ajoelhou e rezou porque você já estava crendo, né? Então, Pascal é maravilhoso, e esse movimento da ideologia ele existe até hoje, né? Se você não consegue entrar dentro dos novos circuitos, dos novos agenciamentos, você começa a participar dele, você vai participando, né? Que aí você vai ser incluso, né? Nessas novas disciplinas, nesses novos olhares, nessa docilização dos corpos. Eu odeio academia, mas eu vou começar a ir. Aí você começa a ir, você começa a malhar e você vai entrando naquele agenciamento aqui. Na introdução do Menos Que Nada, parece-me que Zizek, usando Hegel, introduz a ideia de uma volta da necessidade de um discurso filosófico de natureza universalizante. Como conciliar a universalidade do discurso filosófico e o lugar de fala? Ixi, não dá para eu ler tudo agora aqui, Cássio, mas ele realmente volta para Hegel, né? Ele fala exatamente da gente fazer uma leitura com chaves hegelianas a partir do pensamento dele. Eu preciso dar uma adiantada aqui para dar tempo de terminar no mais importante, que seria essa ideologia em si e para si, né? Que seria esse momento da ideologia que reflete sobre si mesma, esse último momento desse processo dialético, que é em suma hegeliano, né?
Tá escurecendo aqui, eu já tô ficando ceguinha. Eu liguei umas luzes aqui, mas não sei. Deixa eu ler aqui uma das últimas referências aqui que eu vou dar para vocês desse texto, certo? Dessa passagem da ideologia em si para a ideologia assim. Em si para si. A terceira inversão da não ideologia em ideologia. De repente, apercebemos de um para si da ideologia que está em ação no próprio em si, da realidade extra-ideológica. Primeiro, os mecanismos de coerção econômica e da norma legal sempre materializam propostas ou crenças que são intrinsecamente ideológicas. Como, por exemplo, assim, o direito, né? A norma jurídica, ela é extremamente ideológica, mas ela se materializa através do processo, né? Ela se coloca através do processo, um processo violento, um processo. E aí quem fala muito bem sobre isso é o Benjamin, no texto Crítica da Violência, para a Crítica da Violência, né? O conceito de Gewalt e tudo mais. E segundo, a forma de consciência que se adapta à sociedade pós-ideológica, do capitalismo tardio. Isso aqui é ótimo, porque isso aqui é tão a cara do coronavírus, isso aqui é totalmente o que a gente está vivendo hoje. Olha só. A forma de consciência que se adapta à sociedade pós-ideológica do capitalismo tardio. Opiniões, todo mundo é livre para acreditar no que bem quiser. Isso só diz respeito à privacidade. Quer dizer, é como se pudéssemos ultrapassar a ideologia. Vive uma era pós-ideológica, com todas as aspas aqui, todas as aspas do universo, porque não existe sociedade pós-ideológica, nós somos altamente demarcados por uma sociedade ideológica, só que uma ideologia totalmente não seja percebida com tanta veemência, mas é aí que ela está funcionando melhor, porque ela não está sendo percebida. Então, o discurso liberal, ele vem e diz assim para a gente, o neoliberal mais ainda, mas é só uma questão de opinião, nós somos livres para pensar, o mercado é livre para agir, né? Então, em prol dessa liberdade, inclusive liberdade econômica, pode o cara da van, ou agora o dono do Madeiro falar que 5.000 pessoas podem morrer, 7.000 pessoas podem morrer, que isso é o de menos. Por quê? Porque a opinião liberal dele, né, que nem liberal é, porque isso é fascista, é genocida, porque se Locke eu visse esse cara falando isso, lógico que ele levanta da tumba e vem aqui dá nele. A questão é a ideia de que, em detrimento de eu ter superado a ideologia, as ideologias dominantes, agora eu posso dizer a verdade sobre as coisas, então eu posso dizer que eu sou rico, eu tenho uma opinião sobre coronavírus e eu acho que não tem problema se as pessoas morrerem. Então, vem o Roberto Justus dar aulinha de como é que a economia vai falir se a gente ceder à chantagem do vírus. Então, gente, é muito absurdo, porque é exatamente a estrito senso que o Zizek está propondo aqui. Uma atitude ideológica por excelência. Implica uma série de pressupostos que só estão colocando os valores da vida real como uma coisa utilitarista e hedonista. Então, estão a serviço dessa forma de agir que é altamente determinada por um cerne pré-ideológico, né? E aí, aqui, alguém perguntou aqui de pluriuniversal seria a saída? Não. A saída, o Zizek, ele nesse ponto, parceiro do marxismo, né? Existe uma universalidade e dentro dela uma não totalidade no sentido de que o todo nunca é fechado, né? As relações, elas nunca são únicas, fechadas. A gente nunca pode entender o todo, sempre há um furo. A realidade é não toda, né? Mas ela existe, ela é possível de ser pensada. Tá certo? Repetindo minha pergunta, a ideologia seria em grande utopia das nações e dos povos? Não, a ideologia não é utopia, porque se ela fosse utópica, a gente não estaria sendo afetado por ela cotidianamente, tá certo? A ideologia é real, realzíssima, real. Estamos condenados a preso uma ideologia, como desconstruir? Não tem como desconstruir. Na perspectiva do Zizek, na perspectiva do materialismo, não tem como sair da ideologia, não, filho. A gente pode só identificar e ficar assim mais consciente dos problemas, né? Porque superar a ideologia
A ideologia é a condição humana, ela está sempre aqui nos determinando, não só como... Porque ela não determina a nossa consciência, gente, ela determina o nosso agir, ela determina o que a gente quer comer, o que a gente quer vestir, a nossa forma de falar. É até interessante que no filme The Living, quando ele coloca o óculos, ele olha e as pessoas são só caveiras, assim. Por quê? Porque a ideologia determina a nossa subjetividade, ela está no cerne da formação da nossa personalidade, é isso que o Lacan vai desenvolver. É isso, a partir com esse diálogo que o Zizek vai travar com o Lacan, né? Então, nem a ideologia como doutrina explícita, como convicções articuladas sobre a natureza do homem, da sociedade e do universo, nem a ideologia em sua existência material, nas instituições, mas na rede elucidativa de pressupostos e atitudes implícitos, quase espontâneos, que formam um momento irredutível da reprodução das práticas não ideológicas, econômicas, legais, políticas e sexuais. Olha só o que a ideologia sofisticada faz hoje. Ela diz que as práticas mais horrorosas das ideologias não são ideológicas, que a economia é real, reais. E aí, né, tem toda uma discussão com Lacan também sobre não existe relação sexual e tudo mais. Mas então, essa ideologia em si, quando ela se dobra, ela cria uma nova forma de que há um conflito entre o real e a realidade, o imaginário, o simbólico, todas essas fazem a realidade. A noção marxista de mercadoria é exemplar nesse contexto. Designa não uma teoria burguesa da economia política, mas uma série de pressupostos que determinam a estrutura da própria prática econômica real das trocas de mercado. Na teoria, o capitalista agarra-se ao nominalismo utilitarista, como o Justus faz, né? Mas na prática segue os caprichos teológicos e age como idealista especulador, porque ele quer continuar ganhando dinheiro, né? Por essa razão, a referência direta à coerção extra-ideológica do mercado, por exemplo, é um gesto ideológico por excelência. O mercado e os meios de comunicação de massa estão dialeticamente interligados. Debord, em que a mídia estrutura antecipadamente nossa percepção da realidade e a torna indiscernível de sua imagem estetizada. Então, o nosso esforço ideológico, ele é muitas vezes vão mesmo, né? É como se a gente não tivesse as ferramentas para conseguir perceber, porque já está inscrito na gente. E isso o Althusser falou muito bem. A gente está interpelado por essa noção de subjetividade humana que cria desejo, que cria necessidade, que cria vontade, né? Vamos lá. Basicamente era isso que eu queria falar, mas não quero encerrar aqui sem a gente falar aqui rapidinho do que algumas pessoas estão comentando aqui. Eita, saudade. Ah, o Ashley, meu colega aqui de mestrado lá de São Luís, abraço. O furo na subjetividade, gente, isso aí é muito louco. O furo da totalidade, o furo do sujeito, né? A gente é não todo. O nascimento da histeria é só sintoma. Eu até comentei isso no início, quando eu estava falando, né, como Marx aponta o sintoma burguês, né, que não consegue superar o fim da escravidão, por exemplo, e aí essa histeria coletiva da transformação do consumo e tal. Aspecto ideologia enquanto forma de ditar o que agimos, escolhemos com a indústria cultural de Adorno e Horkheimer perfeito. Dizer que dialoga muito com Adorno, principalmente quando Adorno fala sobre fascismo, né? O fascismo é uma ideologia, não é uma ideologia. O fascismo seria uma forma de, vamos dizer assim, de agenciamento da subjetividade, né? É exatamente isso, João Davi. Deveria além da quarentena, são enriquecedores. Também estou gostando muito, Fábio. Bem, então a ideologia não seria uma utopia, mas sim plena realidade, a manifestação do pensamento humano. Estamos fadados a sermos fantoches. Ai, fantoche é triste, né? Sempre é mesmo, sendo boas ou ruins,
a gente está bem inserido na ideologia mesmo. E quanto mais ela age sobre nós de forma eficiente, quanto mais ela consegue aparentar ser mais aceita, é que ela é mais contundente na nossa sociedade, né? Então, o que a gente resta, segundo o Zizek, é estudar, 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 seguindo o que Lenin falou, né? Vamos retornar a estudar para a gente não ficar aí sendo dominado por essas ideologias que nos dessubjetivam, colocando novas necessidades, colocando novos desejos e usando cada vez mais até do nosso a lógica do mais gozar, né, e tantas outras perspectivas para fazer com que o sujeito seja apanhado por essa rede alienante, né? Gente, eu acho que tá bom, né? Já passei 5 minutos, daqui a pouco o pessoal me desconecta aqui. Então, beijo para vocês, foi ótimo, espero que a gente tenha outras oportunidades. Hoje não deu para falar de tudo, articular esses 3 eixos, tá bom? Qualquer coisa eu respondo aqui pela... Então, até mais. Você falou, beijo, eu tô desligando, beijo, tchau.